Oi, eu sou a Jerusa e já estou com vocês para iniciar uma receita. Para começar, aqui eu tenho polvilho doce. E aqui eu tenho meia xícara de açúcar. Misturar esse açúcar com o polvilho. Você pode usar o polvilho azedo também. Uma pitadinha de sal. Sim, uma colherinha de café rasa de sal. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Deixar aqui para a gente misturar com as mãos. E agora aqui eu vou adicionando os ovos. Aqui eu tenho 4 ovos e vou colocando assim. E vou misturando. Agora eu vou misturar com as mãos para ver, porque fazendo assim eu já vou sentindo a consistência aqui da massa. Passando aqui para uma vasilha maior, facilita também na hora da gente trabalhar com ela. Fica melhor. Colocando agora o restante dos ovos aqui. Vamos continuar mexendo. Essa receita é uma receita de broa de polvilho. Essa receita de broa não precisa escaldar a massa. Agora vamos amassando assim aqui. Amassar bem. Essa massa não é escaldada. Então é importante você amassar bem. As colheres de manteiga ou margarina que você for usar tem que ser bem cheias. As colheres bem cheias, colher de sopa bem cheia. Aí você tem que amassar. Dá a impressão que vai ficar seco. Você começa a amassar e vai observando assim, dá a impressão que está seco a massa. Mas continue amassando, que vai dando ponto. O ponto é através de você amassar. Quanto mais você vai amassando, é importante que seja bem amassadinha essa receita precisa ser bem amassada. Tá vendo? Você vê que ela vai amolecendo. Vai ficando mais mole até dar o ponto que a gente formar nossas bolas. Tá vendo? Já tá começando a dar o ponto já, ó. Dá a impressão que tava seca e não estava. E dependendo da marca do polvilho, se ficar muito seco, você observar que você amassou e não deu esse ponto aqui, aí você acrescenta um pouquinho mais de manteiga. Mas amassa primeiro, porque muita gente erra esses biscoitos, porque se apressa, começa a amassar e percebe que está seco e vai colocar líquido. Aí quando você vai colocar o líquido, você continua amassando, você percebe que a massa perde o ponto. Então muita gente erra o biscoito por causa disso. Você tem que amassar mesmo. Amassando, amassando. Aí se você observar que não está mesmo dando liga, aí é que você acrescenta um pouquinho de manteiga. Mas se não for necessário, não acrescente não. Vai amassando até dar o ponto. Já está no ponto, ó.
Enrolei, não trincou. Esse é o ponto dessa massa, tá vendo? Então aqui eu usei 500 gramas de polvilho doce para fazer essa massa, e essa massa ficar nessa consistência aqui, que eu mostrei agora. A massa fica assim, tá vendo? Você pode fazer bolinha, ou pode fazer assim que ela não vai quebrar. Então, esse é o ponto. Agora, vamos montar as broinhas de polvilho doce. Eu acabei esquecendo de avisar que eu coloquei uma colher de sopa de fermento na massa, mas vai estar na descrição do vídeo. Todos os ingredientes que eu usei aqui na receita vão estar na descrição do vídeo. E para encontrar a descrição do vídeo, que parece simples, mas tem pessoas que não conseguem encontrar. Depois, abaixo do vídeo está escrito assim, 3 pontinhos mais. Aí você clica ali naquele 3 pontinhos mais que vai direto para a descrição do vídeo. Deixa eu explicar também outra coisa aqui, que não posso esquecer. Esse fermento é colocado no polvilho doce. Se for fazer com polvilho azedo, não é necessário colocar. Para fazer a broinha é muito fácil. Você pega aqui a massa, você faz isso aqui, ó. Coloca aqui. Pronto. Tá prontinha a broinha. Bem rápido de fazer mesmo. É só colocar na assadeira, não precisa untar. É a mesma coisa, pega a bolinha, coloca nessa parte aqui da mão, ó, na palma da mão, e faz isso, pronto. Já está prontinha. Pegou aqui, amassou. Pôs no centro aqui da palma da mão, fazendo assim, ó. Tá prontinha. Já estão prontinhas as broinhas. E agora o forno já está pré-aquecido a 200 graus. E vamos levar essas broinhas para assar e já voltamos com o resultado para vocês. É bem prático de fazer. Pronto, as broinhas já estão assadas. Quantos minutos, Antônio? 30 minutos elas ficaram assadas. Elas ficam assim mesmo, trincadinhas assim. Bem assadinhas e tá um cheiro tão gostoso. Se você quiser colocar coco, também pode colocar o que você quiser. Aqui a gente fez o mais simples possível. Aquela broinha que você faz com o que você tem na sua casa. Bem simples. Porém cheirosa. Todas assadinhas. Então é isso. Então vamos aqui quebrar. Pegar uma aqui para quebrar, dá até dó, né, Tony? Tão bonitinho que está. Vou pegar essa daqui mesmo. Olha para isso. É aquela broinha, ela é crocante por fora, bem maciazinha por dentro. Olha como ela é macia por dentro. Bem assadinha. E essa capinha de fora assim, crocante. Olha para isso. Experimenta, Antônio, que delícia. Gostosa, né? Muito gostosa. Perfeito. Então essa é a receita de hoje. Tchau, Antônio. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.